Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje, nesta ocasião, eu quero estar tratando aqui sobre uma questão interessante, referente ao substantivo Elohim, que pode ser traduzido como Deus, como deuses, juízes, poderosos, governadores, entre muitas outras definições que podem ser dado a este substantivo. Tudo que vai determinar, certamente, sempre, na maioria das ocasiões, é a estrutura gramatical associado e vinculado ao contexto. Mas o que eu quero estar nesta ocasião aqui também observando e compartilhando com vocês é o seguinte: como saber de fato quando este substantivo aqui, Elohim, está se referindo ao divino e quando ele está se referindo ao profano. Substantivo Elohim sendo usado no sentido divino, quando ele está se referindo à divindade de Israel. E dentro de uma definição no sentido profano, quando ele é utilizado numa forma secular, aplicado a outras divindades. E para trazer aqui, corroborar essa questão, eu tomei como exemplo o texto de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 5. Nós podemos observar aqui, dentro deste texto, uma vez o substantivo Elohim aqui, ele se refere ao divino, e outra vez ao profano. Mas por qual motivo? Por qual razão? Sobre isso que estaremos vendo nesta ocasião. Conforme vocês podem observar, aí nós temos o texto hebraico-português, temos aí o texto de Gênesis, capítulo 3, o versículo 5, e vocês podem perceber aí que uma vez o substantivo Elohim é traduzido como Deus, ou seja, na primeira ocorrência dele, se referindo à divindade de Israel. Em contrapartida, a segunda vez que ocorre aí o substantivo Elohim, ele é usado dentro de uma forma secular, se referindo a deuses, ou em outras ocasiões é traduzido também como seres divinos. Por qual motivo? Por qual razão? Além da questão do ponto de vista gramatical, existe mais alguma outra questão relacionada a isso? Sobre isso que estarei agora de forma mais minuciosa tratando. Uma outra forma que ajudava a identificar se o substantivo Elohim se referia ao divino ou ao profano era a seguinte: quando o substantivo Elohim ele ocorria cerca de 2 vezes no mesmo texto. Quando isso acontecia, o primeiro era tido como divino e o segundo era uma forma de se referir ao profano, pelo fato que expressava o uso secular atribuído a outros deuses. Para indicar essas questões, os maçoretas eles anotavam na margem dos manuscritos com as seguintes palavras, conforme vocês podem observar aí na descrição desta imagem. Quando se referia ao divino, ou seja, a divindade de Israel, eles anotavam com a palavra Kadosh, se referindo, no caso, que esse substantivo estava fazendo menção à divindade de Israel. E quando eles queriam apontar que o substantivo Elohim estava se referindo ao profano, a divindades pagãs, eles marcavam nas margens dos manuscritos, colocando como Hol. Por isso que vocês podem observar aí, conforme está contida na descrição desta imagem, as formas que eram utilizadas para tanto se atribuir ao divino quanto ao profano. Conforme vocês podem observar na descrição desta imagem, nós temos aí a parte sublinhada, colocada em destaque, que diz assim: divino ou profano. Aí dentro desta descrição nós temos aí um conteúdo tratando e explicando sobre as questões que eu já mencionei de antemão. E mais abaixo você tem o texto de Gênesis capítulo 3 e o versículo 5,
mostrando ali a diferença quando o substantivo Elohim se referia ao divino, se aplicando à divindade de Israel, e quando era utilizado se aplicando ao profano, ou seja, dentro de um uso secular, atribuído a deuses. Conforme pode-se observar na descrição desta outra imagem aí, desta obra, referente aos estudos maçoréticos, nos diz assim, numa questão de uma parte específica que trata sobre os nomes sagrados, que era um dever escrever o nome de Deus com maior concentração. Mais abaixo tem um comentário respectivamente sobre o texto de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 5, tratando sobre o uso do substantivo Elohim, que nos diz assim: sabe que no dia em que dele comerdes, os teus olhos se abrirão, e vocês serão como Elohim. Aí conclui da seguinte forma, nos dizendo assim: o primeiro nome é sagrado, o segundo é vão. Aí tem uma referência aqui referente ao texto, ou melhor dizendo, ao tratado de Soferim, 4.5. Então aqui, através das informações contidas na descrição desta imagem, ficou evidente que a primeira vez que ocorre o substantivo Elohim dentro de um texto, ele é visto como sagrado, ou seja, se aplicando ao divino. E a segunda vez, ele é visto como uma forma de um uso vão, pelo seguinte fato, que ele se aplica ao profano. Por fim, na descrição desta imagem, aí, nós temos o Tratado Soferim, 4.5, que nos diz o seguinte: todos os substantivos comuns, cujas letras são as mesmas de um nome divino, podem ser apagadas. Por exemplo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus. O primeiro nome é divino, é sagrado, e o segundo é secular. Ou seja, aqui ficou claro e evidente, reforçando a descrição das outras imagens das obras, contida aí neste vídeo, que a primeira vez que era utilizado o substantivo Elohim era visto como se aplicando ao divino, e a segunda vez se aplicando ao profano, por ser usado de forma vão, de forma secular. E é isto que nós temos especificamente no texto de Gênesis capítulo 3 e o versículo 5. Por isso que ele foi tomado como um texto para exemplo. E aqui é interessante se notar que isso só reforça mais a questão do ponto de vista gramatical, referente ao texto de Gênesis capítulo 3 e o versículo 5. Porque do ponto de vista gramatical, normalmente o primeiro substantivo Elohim é visto como se aplicando, no caso, à divindade de Israel. Já o segundo substantivo Elohim é visto como se aplicando, no caso, a uma pluralidade de seres divinos. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.